Vamos então para a nossa última aula de processo legislativo, ok? O que está faltando a gente ver, pessoal? Está faltando a gente ver medidas provisórias, ok? E está faltando a gente ver umas outras questões dos processos legislativos, das espécies legislativas, ok? Então, bora começar. Gente, o que é então a medida provisória? Pessoal, a medida provisória é uma espécie legislativa, ok? Uma espécie normativa que é editada pelo presidente da República. Então, o presidente da República vem e edita uma espécie legislativa para apreciação posterior do Congresso Nacional. Então, olha só, o presidente vai, pelo fundamento de relevância e urgência, editar uma medida provisória com prazo de vigência de 60 dias, ok? Que é prorrogável por mais 60 dias. Então, olha só, coisa mais importante da medida provisória, fundamento de relevância e urgência. Gente, tem que ter relevância e urgência. Tá, então o que seria essa relevância e urgência, galera? Pessoal, relevância e urgência são coisas que a gente não pode esperar o processo de deliberação normal do Poder Legislativo. São coisas que, se a gente deixasse para o Legislativo deliberar, ele ia passar tempos e tempos e tempos e ia perder o sentido da medida provisória. Então, quando a gente tem uma situação em que é necessário urgência, a gente tem que editar uma medida provisória, ok? E ela tem que ser, logicamente, relevante. Então, olha só. Uma questão que a gente poderia encaixar que serve perfeitamente na nossa situação atual de medida provisória. Gente, a questão do decreto da medida provisória do coronavírus. Pessoal, se a gente fosse esperar o processo normal de deliberação do legislativo para tratar das questões do coronavírus, a gente ia morrer todo mundo e não ia ser deliberado pelo legislativo. Então, eu edito uma medida provisória, o presidente edita uma medida provisória justamente para pegar esses casos de urgência, ok? Então, ele, como se fosse fazer um atalho, ele corta caminho para deixar desde logo vigente, para não ter que esperar a deliberação do legislativo, ok? Então, olha só, olha o que vai dizer o artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República adotará medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, ok? Então, olha só, ele edita uma medida provisória e manda para o Congresso deliberar, beleza? Então, é uma medida que ela vem antes da deliberação legislativa. Ela vai fazer efeitos antes da deliberação legislativa. E eu vou já tratar com isso. Então, vamos ver como é a linha do tempo da medida provisória. Olha, gente, no projeto de lei normal, o que acontece? Tem uma deliberação parlamentar, tem a deliberação do executivo, isso tudo aqui na fase constitutiva, ok? Depois que vem essa deliberação, é que produz efeitos. Então, os efeitos eles são posteriores no processo legislativo comum. Agora, olha só como é que no caso das medidas provisórias. Eu tenho a deliberação do executivo para editar a medida e logo depois eu tenho os efeitos da medida. Ela produz efeitos antes da deliberação do legislativo. Beleza, pessoal? Então, entendido essa parte aqui da linha do tempo da medida provisória, o que eu tenho mais para falar com vocês? Olha só, vedações à medida provisória. O que não pode ser tratado em medida provisória? Olha só, matéria relativa à cidadania, nacionalidade, direitos políticos, direitos eleitorais. Não pode ser tratado direito penal e processo civil. Não pode ser tratado organização do judiciário, Ministério Público e garantia dos seus membros. Não pode ser tratado de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. E que visa também detenção, sequestro de bens e poupança popular. Isso aqui eu nem preciso falar, que é direcionado para aquele caso do Collor que existiu, ok? Então não pode ter medida provisória sobre isso aqui. E olha aqui o inciso 3º. Não pode ter de matéria reservada à lei complementar. Ok, pessoal? Essas aqui são basicamente as vedações que a medida provisória não pode tratar de jeito nenhum. Agora, olha só. Aqui é basicamente como é que vai ser o procedimento da medida provisória. Então, o presidente pega,
edita uma medida provisória sobre uma matéria de relevância e urgência, ok? Aí ele edita tudo bonitinho, ela começa a produzir efeitos e vai para o Congresso Nacional deliberar, ok? Aí, se ela for aprovada, ela é convertida em lei e ela é promulgada pela mesa do Congresso, ok? Pelo presidente da mesa do Congresso. Então, se ela for aprovada, ok, ela é promulgada, beleza. Se ela tiver emendas, ela é convertida em um projeto de lei, gente. E aí segue o procedimento legislativo ordinário comum, gente, sem problema nenhum. É como se ela fosse um projeto de lei. E ela vai seguir tudinho, bonitinho, como se fosse um projeto de lei até o seu final, ok? E lógico, as emendas que ela tiver tem que ter pertinência temática. A gente já conversou sobre isso, aquela questão do jabuti na árvore, beleza? E aí, se ela for reprovada, olha o que acontece, que é o pior caso. Essa medida provisória vai perder a sua eficácia, a produção dos efeitos, desde a sua edição. É como se ela nunca tivesse existido, gente. Ela vai perder todos os seus efeitos retroativamente. E aí, olha o que acontece. O Congresso vai ter que editar um decreto legislativo que a gente vai ver daqui a pouco, para regular as relações que foram baseadas naquela medida provisória. Então, olha só, o Congresso entende que aquela medida provisória não pode ser aprovada. Ele derruba a medida provisória, ela para de produzir efeitos e perde todos os seus efeitos desde o início, e o Congresso vai tutelar por meio de decreto legislativo como vai funcionar os seus efeitos durante a vigência dela. Ok? Então, gente, esse aqui é o cenário mais caótico. Ela perdeu totalmente, o Congresso reprovou ela. Então ele vai ter que dizer como as relações que foram tratadas com base nela vão ser reguladas. Ok, gente. As medidas provisórias, elas são simples, elas não têm grande dificuldade. O maior problema é a questão de relevância e urgência. Gente, porque nem sempre são assuntos relevantes que são tratados em medida provisória e nem sempre ou quase nunca são de urgência. Às vezes o presidente se utiliza da medida provisória para tentar fazer lei, para tentar legislar. E ele não pode fazer isso, gente. São para casos excepcionais, ok? Eu vou colocar a questão da medida provisória que teve agora, sobre a questão do fechamento dos limites dos estados, dos municípios e tal, para a gente ver direitinho, para vocês verem como é que funciona a medida provisória, ok? Nessa questão de urgência, beleza? Então bora lá.